galera, beleza? Daniel Giovanni na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, estamos aqui para passar uma mensagem muito forte da Bíblia para vocês. Isso mesmo, hein? Eu tenho certeza que vai ajudar a mim quanto a vocês. Pessoal, vai ser uma passagem bem rápida, vai ser uma mensagem que eu achei muito forte para passar para todos vocês. É uma mensagem que vai te iluminar, que vai te fortalecer, que vai fazer você ser sincero, você ser humilde para Deus, você confiar que Deus ele vai estar no controle de tudo. Vamos ser bem rapidão aqui, bem objetivo, bora por pontos hoje, ó. Aqui no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim, vamos passar por pontos exatos dessa mensagem, vai ser dividido em 3 partes. O ponto 1, que é a primeira frase, diz assim, ó, o Senhor é bom. O que significa? Deus ele é bom, né? Deus ele quer te ajudar, Deus quer estar do teu lado, te guiando, te fortalecendo, te renovando, fazendo você confiar, você sendo humilde, sincero. Deus ele vai ser bom para você. Deus ele quer te guardar, Deus ele quer te iluminar, Deus ele quer fazer você ir lá para frente, Deus ele quer te levar para o alto. Por isso você tem que confiar, você tem que ser sincero, você tem que crer, você tem que persistir. Você pode estar enfrentando a maior luta, a maior guerra, mas Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar de lado. Por quê? Porque você é sincero, porque você é humilde, porque você confia, porque você ouve a voz de Deus e coloca em prática. Você ouve a voz de Deus e obedece. Você ouve a Deus e leva isso para a sua consciência e pensa, eu tenho que cumprir o que Deus mandou, eu tenho que fazer o que Deus está falando, eu tenho que obedecer a voz de Deus. Quando você ouve, quando você pratica, lá na frente você vai falar assim, eu obedeci a Deus, eu cheguei até aqui porque eu me esforcei, porque eu consegui ouvir a Deus, né? Por isso você tem que obedecer, você tem que crer e confiar. E aqui no segundo ponto diz assim, ó, ele serve de fortaleza no dia da angústia. A angústia é a batalha, é a guerra, é a luta, é a tribulação que você está passando. Eu não sei a luta que você passa, eu não sei a tribulação que você passa, eu não sei o que você está passando nesse momento. Talvez a sua maior guerra nesse momento pode estar sendo familiar, depressão, financeiro, não sei, mas você tem que confiar, você tem que se entregar, você tem que crer, porque quando você se entrega, você vai passar por essa guerra, você vai passar por essa luta. Eu não sei o problema que você está enfrentando, mas se você ser sincero, você ouvir isso, colocar em prática, você vai passar por a tribulação sem ter medo, sem desistir, sem olhar para trás, sem olhar para o lado. Olhe para frente, olhe para cima, porque a verdade, a justiça está no alto, está em Deus. Porque quando você ouve, quando você obedece, quando você segue o mandamento, você vai conseguir cumprir, você vai conseguir chegar longe, né? A angústia, a batalha vem para nos parar. Todos nós vamos enfrentar a luta, todo mundo enfrenta a luta, eu enfrento luta, vocês devem enfrentar a luta, eu tenho certeza, né? É natural do ser humano ter batalhas, é natural do ser humano ter um problema, ter uma peleja, ter uma guerra. Mas se nós somos confiantes em Deus, se nós somos obedientes, nós vamos passar por isso de cabeça erguida, nós não vamos desanimar. Para fechar com chave de ouro, aqui no ponto 3 diz assim, ó, e conhece que confiam nele. Deus conhece cada um de nós, Deus conhece eu, Deus conhece você, Deus conhece todo mundo, pessoal. Deus sabe as nossas intenções, Deus sabe o que tem dentro da nossa mente, do nosso coração, Deus sabe o que cada um pensa, Deus sabe o que cada um está querendo fazer. Por isso, pense nas coisas de Deus, pense na presença de Deus, pense só em Jesus, porque quando você está com seus pensamentos de Deus e Jesus, você vai vencer, você vai chegar lá na frente, você vai alcançar coisas grandes para a glória e honra de Deus sempre, pessoal. Nunca esqueça de agradecer a Deus. Você vê que muitas pessoas chegaram lá no topo e não agradeceram a Deus. Por quê? Porque acabam querendo dizer que foi ela que conquistou, que foi ela que fez tal coisa. Mas não, Deus está no controle. Quando você dá o controle na mão de Deus, você vai estar entregando sua vida. Eu não estou aqui para falar de controle de TV, controle de videogame, não. É o controle da sua vida, é o controle da sua alma. Quando você se entrega para Deus, quando você dá esse controle para Deus, Ele vai controlar a sua vida do início ao fim. Você não vai poder falar assim, eu não quero que Deus controle a minha vida. Deus ele vai controlar,
Mas se você acaba saindo do foco, você acaba saindo da presença de Deus, aí você tem que se consertar, você tem que voltar para Deus, tem que ser muito humilde mesmo, muito sincero para se voltar para Deus. Só quem é humilde, quem é sincero, que se volta para Deus. E Deus, ele quer ter paciência. A paciência de Deus não significa tolerância ao pecado e à injustiça. Que isso fique muito claro, para que todos estão vivendo no erro e pensam que o Senhor não vê nem se importa com suas transgressões. Por ser bondoso e misericordioso, o Altíssimo deseja que o pecador seja salvo. Por isso me conceda tempo para que se arrependa e se volte para Ele. Se você está mal, se você não está confiando em Deus, se volte, aproveite a oportunidade, se entregue para Ele, não tema, não desiste, segue os mandamentos de Deus, ande na justiça, ande na lei de Deus, que você vai vencer, você vai conquistar grandes coisas. É isso daí, pessoal. Uma ótima noite para todos. Quase especial de 1 ano do canal, falta poucos dias. É nóis, tamo junto, forte abraço. Rumo aqui é dos espíritos, hein?